Se você gosta de histórias com militares, lendas silenciosas e gestos que dizem mais do que 1000 palavras, se inscreva agora no canal. Toda semana, uma nova história que honra quem serve em silêncio. A base militar estava em total silêncio. Naquela manhã de domingo, um comboio especial se aproximava pelo portão leste, escoltado por 2 veículos blindados. Ninguém sabia quem estava no banco de trás, apenas que o transporte vinha direto do alto comando. Na torre de observação, os soldados cochichavam sobre possíveis visitas de generais estrangeiros. O comandante apenas dizia: tratem com respeito. Quem vier aí merece mais que farda. Do veículo preto, desceu uma figura de capacete abaixado e uniforme completo. Ela não falou uma palavra menos, mas cada passo fazia os soldados abrirem caminho. E quando entrou no quartel, até os mais antigos sentiram o ar pesar. O capacete espelhado escondia o rosto, mas o porte era inconfundível. A maneira como caminhava, a posição dos ombros, a firmeza dos passos, tudo dizia veterana. No refeitório, os novatos pararam de comer e se levantaram sem saber por quê. Algo naquela presença comandava respeito automático mesmo sem uma única palavra dita. Quando ela passou pelo memorial da base, parou por exatos 5 segundos. Fez continência diante da foto de um antigo pelotão e seguiu, em silêncio. O sargento da guarda aproximou-se e perguntou o nome. Ela não respondeu menos, apenas apontou para o emblema no capacete. O emblema era antigo, bordado à mão, com costura desgastada pelo tempo. Quem conhecia história militar o reconheceria imediatamente. Era o símbolo do Esquadrão Lobo Cinzento, uma unidade que havia sido extinta após uma missão desastrosa no exterior, 19 anos atrás. Dizem que todos os membros foram dados como desaparecidos, menos nenhum corpo foi recuperado. O comandante da base foi informado e desceu correndo as escadas do setor de comando. Ele também reconheceu aquele símbolo e quase tropeçou ao entrar no corredor. Isso não pode ser verdade, murmurou ele, olhando fixo para o capacete. Foi quando a mulher parou diante dele, imóvel, em posição de sentido. O comandante, Coronel Hugo, havia servido no mesmo esquadrão quando era tenente. Ele nunca esqueceu aquela insígnia, menos nem o rosto da jovem que a usava com honra. Tenant Duarte, ele perguntou, com a voz quase falhando. A mulher ergueu a mão, fez a continência e então removeu o capacete devagar. O salão ficou em silêncio absoluto quando o rosto dela surgiu. Era ela, a mesma mulher dada como morta em missão de infiltração em território inimigo. Mas agora, estava viva, de volta, e carregando o silêncio de quase 2 décadas. Coronel Hugo não conseguiu conter as lágrimas e a saudou com a mão no peito. Você está viva esse tempo todo? Ele perguntou, ainda sem acreditar. Ela assentiu com a cabeça, sem dizer nada. Nos olhos dela havia dor, segredos e um peso, que não se traduzia em palavras. Hugo a levou imediatamente para uma sala reservada, longe dos olhares curiosos. Ali, ela entregou uma pasta velha, amarelada, com lacres intactos e selos militares. Era um relatório de missão que ninguém jamais recebeu. E quando o coronel o abriu, sentiu o estômago afundar. Dentro da pasta havia mapas desenhados à mão, coordenadas, nomes e códigos. Haviam informações detalhadas sobre ações clandestinas, acordos não autorizados e traições internas. Dizia claramente que a missão do Esquadrão Lobo Cinzento fora sabotada, e que ela, Duarte, sobreviveu apenas porque se afastou do ponto central no momento certo. Durante 19 anos, ela vagou por zonas de conflito, sobreviveu sozinha e coletou provas, mas não podia voltar, até ter certeza de quem estava limpo no comando. Agora, com o coronel Hugo no posto, ela sentia que podia confiar, mas também sabia. Alguém ainda queria que ela não estivesse viva. A informação vazou rapidamente pelos corredores da base. Os veteranos da antiga guarda vieram vê-la com os próprios olhos. Alguns choraram ao reencontrá-la. Outros não sabiam como reagir. Ela era lembrada como a piloto mais técnica e fria da unidade, mas também a mais leal. Em silêncio, ela entregou cada pedaço de prova que trouxe, inclusive um pequeno pendrive, escondido na gola da farda. Ali estavam gravações, conversas e coordenadas, que poderiam reabrir processos e derrubar oficiais. O coronel acionou imediatamente a inteligência central, pedindo isolamento da base por 72 horas. Não haveria vazamento dessa vez. Enquanto aguardavam a chegada do comando de investigação, ela ficou hospedada em um alojamento afastado. Não queria conforto menos apenas vigilância mínima e um rádio. Passava horas olhando mapas antigos, como se estivessem gravados na mente. À noite, fazia flexões no pátio como se o tempo nunca tivesse passado. Alguns soldados tentaram puxar conversa, mas ela apenas sorria e voltava ao silêncio. O que ela passou fora das fronteiras ainda era um mistério, mas todos sentiam.
Ali estava uma mulher que viveu o que ninguém sobreviveria. E mesmo assim, voltou. Na manhã seguinte, 3 veículos blindados chegaram à base. Dentre eles, desceu o general de divisão Matheus Lisboa, condecorado e respeitado. Assim que viu a mulher no pátio, caminhou na direção dela com passos firmes. Ela estava sentada, limpando a própria bota com um pano velho. O general parou a 2 metros, observando o emblema no capacete, ao lado dela. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se colocou em posição de sentido. E disse, com a voz firme: Senhora, é uma honra vê-la novamente. Todos os soldados em volta ficaram atônitos. Se essa história está mexendo com você, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui, a memória de quem serve com honra é mantida viva. Toda semana. O gesto do general deixou a base inteira em silêncio. Nenhum soldado ali jamais havia visto um oficial de alta patente se levantar e saudar primeiro. Era um reconhecimento que transcendia a patente. Era reverência à história viva diante deles. Ela se levantou lentamente, pegou o capacete e colocou novamente. Fez continência de volta, virou-se e entrou no alojamento sem dizer uma palavra. Mas a mensagem estava clara para todos ali. Algo grande havia voltado, e não ia passar despercebido desta vez. Na sala de reuniões da base, o general Lisboa abriu a pasta lacrada entregue por Duarte. Leu cada linha com olhos atentos, calado, como se engolisse espinhos, a cada página. As provas ali dentro revelavam um dos maiores encobrimentos da história. Military. Duarte havia mapeado não só os traidores da missão, mas também conexões políticas e comerciais envolvidas. Ela sozinha fez o trabalho que nem 3 comandos secretos fizeram, disse o general. Na última folha, havia apenas uma frase escrita à mão: não há lealdade acima da verdade. O general fechou a pasta e olhou para o coronel Hugo. Essa mulher merece mais que uma condecoração. Ela merece proteção total. Enquanto os oficiais decidiam como proceder, a base já não era mais a mesma. Soldados limpavam os corredores com mais atenção. Os recrutas paravam para observar cada movimento de Duarte. Ela não se vangloriava, menos apenas fazia o que sempre fez. Silêncio e disciplina. No refeitório, ela comia sozinha, mas ninguém ousava interromper sua solidão. Uma jovem cadete se aproximou e sussurrou: A senhora é real? Duarte sorriu e respondeu: Sou só o que restou. A frase correu pelos alojamentos como fogo seco no mato. E cada vez mais, ela virava símbolo mesmo sem querer. No terceiro dia, agentes da Inteligência Nacional chegaram de helicóptero. Vieram com ordens diretas do Ministério da Defesa para escoltar Duarte à capital. Mas ao verem o general Lisboa em posição de sentido diante dela, hesitaram. Ela não está sob custódia. Está sob proteção da força, declarou o general. Os agentes insistiram, dizendo que havia risco de vazamento e pressões externas. Se tentarem levá-la à força, eu mesmo aciono o artigo 45, ameaçou Lisboa. O artigo permitia suspensão de hierarquia, em caso de ameaça à integridade de veteranos protegidos. Duarte observava tudo em silêncio, com as mãos cruzadas e o capacete no colo. Se ainda não faz parte do canal Essa aí Ahora, aqui, a memória militar é contada com respeito e emoção. Inscreva-se e ative o sininho, para não perder nenhuma missão como essa. O impasse durou 3 horas, até que o próprio ministro da Defesa ligou para a base. Autorizou que Duarte permanecesse no local, sob comando direto do general Lisboa. Isso transformou a base em um epicentro político e estratégico. Todos os relatórios passavam por ela antes de seguirem para Brasília. Duarte começou a treinar os cadetes mais novos com técnicas antigas de sobrevivência e combate. Não usava slides, nem palestras, menos apenas ação, suor e verdade. Quem sobrevive no campo não é o mais forte, é o mais consciente, ela dizia. Os cadetes a chamavam de a sombra do esquadrão. Durante um dos treinos, Duarte foi surpreendida por uma jovem aspirante que a reconheceu de uma antiga fotografia. Meu pai era do seu pelotão, disse ela, entregando uma medalha de bolso. Duarte segurou a peça, reconheceu de imediato, e abaixou a cabeça com pesar. Era a medalha de Machas, seu melhor amigo, que morreu no ataque final da missão sabotada. Ele te chamava de irmã, disse a aspirante, com os olhos marejados. Duarte devolveu a medalha à jovem. Agora, ela é sua. Ele não morreu em vão. Naquele momento, o silêncio da base ganhou um novo tom, o da memória viva. Não era só treinamento, era legado. As notícias de sua volta começaram a vazar para fora da base. Jornais especulavam. A sobrevivente do Esquadrão Lobo Cinzento. Esta viva. Blogs militares publicavam teorias sobre sua missão secreta. Um jornalista ousado tentou invadir o perímetro com drone, mas o equipamento foi abatido rapidamente. Duarte não queria fama nem mídia.
menos queria que os nomes na pasta respondessem à justiça. O general Lisboa acionou o Alto Conselho Disciplinar, iniciando processos de investigação contra oficiais citados. Alguns começaram a renunciar antes mesmo de serem notificados. A verdade começava a quebrar os muros da farsa. Um dos nomes citados por Duarte era o do ex-comandante de logística, hoje senador da República. Ela entregou áudios onde ele negociava suprimentos desviados com empresas estrangeiras. O impacto das revelações alcançou o Congresso Nacional. Enquanto isso, Duarte permanecia na base, em silêncio, treinando e observando. Sabia que quanto maior o inimigo, mais ele se escondia atrás de símbolos. Mas ela nunca temeu medalhas falsas. Só respeitava o suor verdadeiro. O senador emitiu uma nota dizendo que não conhecia essa senhora. Mas o general Lisboa respondeu publicamente: quem não a conhece, nunca serviu, de verdade. Durante uma madrugada chuvosa, um veículo suspeito rondou os fundos da base. 2 homens tentaram invadir os arquivos, mas foram detidos rapidamente. Um deles tinha em mãos um mapa antigo do alojamento onde Duarte dormia. Era um aviso, claro. Ela ainda estava marcada. O general reforçou toda a segurança e designou 2 soldados da confiança de Duarte como sua escolta pessoal. Ela não reclamou menos, apenas continuou seu treinamento, como se nada tivesse acontecido. Sabia que estava mexendo com estruturas maiores que ela, mas também sabia que a justiça nunca foi feita com medo. Na semana seguinte, o presidente da República fez um pronunciamento em rede nacional, reconheceu oficialmente Duarte como sobrevivente da missão Lobo Cinzento e condecorou-a com a Cruz de Honra Militar. Foi a primeira vez que a condecoração foi entregue a alguém que recusou qualquer discurso. Duarte não quis tribuna, nem câmeras. Recebeu em silêncio e com olhos fechados. No peito, a medalha parecia pequena diante do que ela já havia feito. Mas naquele instante, todos os oficiais presentes aplaudiram de pé, inclusive o general Lisboa, que disse: hoje, a força reencontra sua coluna, e o país, sua consciência. Após a cerimônia, Duarte pediu uma única coisa: visitar o antigo hangar do esquadrão. O local estava lacrado desde a tragédia, coberto de poeira e esquecimento. Lá dentro ela tocou cada foto, cada armário, cada banco de treino. Sentiu-se no chão e fechou os olhos, como se ouvisse vozes do passado. Depois, com um marcador preto, escreveu na parede: não morremos em vão. Apenas continuamos em silêncio. Fez continência diante dos armários vazios e deixou ali seu capacete. Era sua forma de dizer: a missão estava finalmente encerrada. A volta de Duarte havia reestruturado a base por completo, mas também acendeu faróis perigosos nos bastidores da política nacional. Grupos de interesses tentavam desmentir suas provas com documentos falsificados. O general Lisboa, prevendo attacks, criou o chamado Protocolo Lobo. Era uma rede interna de militares confiáveis prontos para agir caso Duarte fosse ameaçada. Ela, por sua vez, já não usava uniforme menos apenas uma jaqueta com o símbolo antigo no ombro. Disse que não precisava mais de insígnias, apenas do peso da verdade. E esse ela carregava com honra. O país mergulhava em tensão conforme os nomes citados por ela começavam a cair. Alguns foram presos, outros fugiram, e um deles desapareceu misteriosamente. A cada nova revelação, Duarte se mantinha calada, menos deixava os fatos falarem por si. A imprensa, sedenta por um rosto, tentou forçar entrevistas. Ela apenas disse uma frase: a farda não é para a fama. Os soldados começaram a imitar suas palavras e gestos, criando uma cultura de reverência. Ela se tornou um símbolo silencioso dentro das Forças Armadas, e os jovens cadetes passaram a chamá-la de Senhora da Honra. Durante uma cerimônia reservada, o alto comando a convidou para ocupar o cargo de instrutora-chefe nacional. Ela recusou gentilmente, dizendo que já tinha ensinado o que precisava ensinar. No fim da cerimônia, entregou um envelope selado ao presidente do Supremo Conselho Militar. Ali dentro, havia um documento chamado Último Relato de Campo, com informações nunca antes divulgadas. Ela explicou que só deveria ser lido se algum dia as Forças Armadas se perdessem moralmente. Se esse dia chegar, saberão o que fazer, ela disse. E então, pediu apenas uma coisa: um último voo. O hangar foi reaberto em silêncio para preparar a aeronave especial que ela usava no passado. Os engenheiros trabalharam por 2 dias para deixá-la operacional. O jato tinha o símbolo lobo cinzento na fuselagem e uma pintura antiga. Duarte vestiu o macacão original e caminhou até a pista sob olhares emocionados. O general Lisboa a acompanhou até a escada da cabine. Antes de entrar, ela virou-se, fez continência e disse: obrigada por não me deixarem desaparecer. Foi a última frase pública registrada dela. E então, o motor rugiu.
e ela decolou rumo ao céu aberto. O radar acompanhou o jato por cerca de 45 minutos, antes de Perdiclow, nas nuvens do oeste. Não havia plano de voo, nem destino registrado. A base ficou em silêncio por horas após sua partida. Dias depois, chegou uma única mensagem codificada à torre. As águias continuam vigiando. Foi reconhecido como o código original do esquadrão dela. Ninguém soube de onde partiu a mensagem, mas todos entenderam. Ela ainda estava ativa e atenta. Tempos depois, relatórios militares estrangeiros indicaram que ações de sabotagem estavam sendo prevenidas. Missões haviam sido canceladas por alertas antecipados anônimos. Em todas, havia uma assinatura numérica. 11-19. Era a data em que o esquadrão desapareceu, e ela sobreviveu. Oficiais começaram a estudar essas ocorrências como parte da chamada inteligência fantasma. Alguns diziam que Duarte havia montado sua própria rede de vigilância global. Outros achavam que era apenas coincidência, mas dentro da base, ninguém duvidava. O general Lisboa aposentou-se meses depois e escreveu um único texto público. Era uma carta aberta intitulada A Soldado que Nunca Pediu Nada. Ele descreveu Duarte como a prova viva de que a honra sobrevive ao tempo. Dizia que seu silêncio era mais eloquente que discursos de palanques, e que se um dia ela voltasse, deveria encontrar o país melhor do que deixou. A carta foi lida em cerimônias militares por todo o território. E, em cada vez, uma cadeira vazia era deixada nos auditórios. Era o lugar dela, menos onde quer que estivesse. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal agora. Aqui, cada história é um tributo a quem defende com coragem e não com palavras. A honra não morre, ela se cala, observa e retorna quando for preciso. Duarte nunca reapareceu fisicamente, mas seu nome se tornou símbolo de conduta dentro das Forças Armadas. Oficiais em formação estudavam suas estratégias e sua trajetória como parte da doutrina. Uma condecoração especial foi criada, Medalha do Lobo Silencioso, entregue apenas a atos de coragem não divulgados. Na base, seu capacete ficou em exposição no memorial, ao lado do emblema original. Visitantes de todas as idades paravam para observar em silêncio. E ali, mesmo sem palavras, ela seguia ensinando. Sempre presente, sempre em pé. Um novo grupo de cadetes formou-se no final do ano seguinte. Durante a cerimônia, um dos recrutas perguntou ao comandante quem era aquela mulher da imagem no salão. Ele apenas disse: aquela nunca precisou se apresentar. E contou a história da missão Lobo Cinzento, dos 19 anos de silêncio e do retorno impossível. Ao final, o comandante disse: se um dia você ouvir o som de um jato sozinho, no céu, preste continência. Pode ser que ela esteja voltando. O cadete riu, mas olhou o céu naquele mesmo dia, e algo no horizonte o fez parar de rir. Essa história te tocou? Então curta, comente e compartilhe. Aqui, cada história militar é contada com alma, respeito e verdade. Inscreva-se para manter viva a memória de quem nunca pediu reconhecimento. Helena Duarte não precisava de manchetes. Ela era manchete gravada na alma de todos que serviram com verdade. Mostrou que farda não é status. É cicatriz, é escolha, é juramento silencioso, e que o verdadeiro soldado não busca palco, busca justiça. Talvez um dia ela retorne fisicamente, ou talvez nunca mais. Mas sempre que o país precisar de alguém invisível, leal e implacável, a sombra do lobo cinzento aparecerá, e todos saberão. Ela voltou.